Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui nos reunimos em nome de Jesus, em nome da equipe espiritual do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para mais um estudo online pelo YouTube, feito em nossa casa, realizado todas as sextas-feiras às 20 horas. Um estudo para que possamos refletir acerca da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Hoje com o tema comunhão de pensamentos. Então, neste momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais da equipe de Bezerra de Menezes que nos acompanham. E rogar a misericórdia, o amparo, a luz de cada um sobre todos nós. Mas, principalmente, antes de pedir, Senhor, agradecer. Agradecer pelas oportunidades benditas que o Senhor nos dá, pelas dificuldades pelas quais passamos, que são momentos em que nos são apontadas as devidas mudanças, a necessidade das nossas reformas íntimas, morais, espirituais, para que possamos seguir em frente, ter uma vida melhor, plena, sabendo do compromisso assumido aqui na Terra. Rogamos, Senhor, para todo o nosso orbe terrestre, para os nossos irmãos em dificuldades, encarnados e desencarnados, que possam vibrar conosco na mesma sintonia. Para todos aqueles que nos assistem, para todos os lares aqui representados, que recebam neste momento também as nossas vibrações, as nossas preces. Permaneça sempre conosco, Jesus. Que assim seja. Então, meus amigos, o tema de hoje, ele vai ser baseado no, num estudo, aliás, não num estudo, mas num discurso proferido por Allan Kardec na Revista Espírita. A Revista Espírita de dezembro de 1868, que é o tema Comunhão de Pensamentos. Esse discurso foi feito pelo Allan Kardec um dia antes do dia de finados, no dia que se comemora o Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. E aí vamos nos lembrar da passagem em que Mateus nos relata, em que Jesus nos disse, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Isso aí está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Nos lembrando da importância, da comunhão de pensamentos, dessa intercessão em que a gente pode fazer por todos. Então, o que é essa comunhão de pensamento? Então, primeiro vamos nos lembrar do que é o pensamento, É aquela unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Então, quando temos isso, por alguém, pela humanidade, e nos sintonizamos com o todo em busca disso, reverberamos isso para todo o universo. Então, todo mundo sabe que o pensamento é uma força, Mas será que essa força é uma força só abstrata? Será que é só uma força puramente moral? Então, para compreender o pensamento, é preciso que a gente compreenda, as propriedades e os elementos, a ação desses elementos que constituem a nossa essência espiritual, A gente sabe que não é uma força só abstrata o pensamento. Então, o pensamento, então, é um atributo característico do ser espiritual. Então, é o pensamento que distingue o espírito da matéria. Então, sem o pensamento, o espírito, então, não seria espírito. Já a vontade, ela não é atributo especial do espírito. É o pensamento, a vontade, na verdade, é o pensamento que atingiu um grau maior de energia. Então, é o pensamento transformado naquela força motriz. Isso é a vontade. Então, é pela vontade, a gente sabe, que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos, num determinado sentido. Então, a gente sabe, por exemplo, se eu quero sair, e eu não estou com vontade, eu não imprimo essa força, e aí eu prefiro ficar recolhido em casa.
Então, a vontade é isso, é essa força, né, que o espírito imprime aí ao corpo. Mas se ele tem, né, a força de agir sobre os órgãos materiais, o espírito, no caso, né, quão maior não deve ser essa força, então, sobre os elementos fluídicos que nos cercam? Então, o pensamento, ele age sobre os fluidos ambientes. Então, é muito importante isso. Assim como o som, por exemplo, né, age sobre o ar, esses fluidos também nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Então, vejam que estamos embebidos aí nesses fluidos. Então, olha a importância do que pensamos, como pensamos, né? Para que esses fluidos aí reverberem em coisas positivas. Então, podemos dizer, né, com toda certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, mas não se confundem, viu? Como há no ar ondas e raios, por exemplo, sonoros, né? E aí, quando a gente tem uma assembleia, né, um grupo reunido, como a gente tem aí, por exemplo, um grupo para o passe à distância, quando a gente está na casa espírita ou qualquer templo religioso, essa assembleia reúne aí, é um foco, né? Como se fosse um foco, onde dali se irradiam pensamentos diversos. Então, é como uma orquestra, né? Um coro de pensamentos em que cada um vai produzir sua nota. Então, nós temos aí uma porção de correntes, né? E de eflúvios fluídicos ali presentes, cada um ali recebendo a impressão espiritual, como num coro de música. Cada um recebe ali, né, a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, como a gente tem raios sonoros harmônicos, ou às vezes discordantes, a gente também tem pensamentos harmônicos ou também discordantes. Então, se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável, é boa de se ouvir, né? Se for discordante, a impressão para nós é sempre penosa. Então, é importante a gente se lembrar que, para isso, o pensamento não precisa ser formulado em palavras. A radiação fluídica, né, ela não deixa de existir só pelo fato dela ser expressa ou não ser expressa. Então, quando pensamos, já estamos transmitindo emanações fluídicas. Não precisamos de expressar isso em palavras. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, né? Porque antes de emitir qualquer som, qualquer palavra, a gente já pensou antes. Então, se todo o nosso pensamento for benevolente, todos que estão ao nosso redor vão experimentar esse bem-estar, vão sentir-se à vontade. Mas, se no meio desses pensamentos, né, existirem coisas más, coisas ruins, é como se produzissem um efeito de um ar muito gelado num tempo muito quente, né? Vai dar aquele choque. Quando estamos numa reunião simpática, esse é o sentimento de satisfação que a gente tem, né? Uma atmosfera moral salubre, respiramos à vontade e a gente sai dali reconfortado. Por quê? Porque todos nós estamos vibrando no mesmo pensamento, na mesma corrente fluídica, na corrente fluídica que a gente chama de corrente fluídica salutar. Então, a ansiedade, o mal-estar que às vezes a gente sente no local em que a gente entra, né? Por quê? Porque ali existem pensamentos discordantes dos nossos. Então, existem correntes fluídicas que estamos sintonizando, que não são correntes fluídicas boas, são correntes fluídicas malsãs. Então, a comunhão de pensamentos, todos estarem pensando da mesma forma, causam, assim, né, uma espécie de um efeito físico, que reage, então, sobre a nossa questão moral. Nós, seres humanos, sentimos isso instintivamente. Então, a gente procura exatamente lugares onde a gente encontra essa comunhão. Então, nessas reuniões mais homogêneas, nessas assembleias mais simpáticas, a gente adquire novas forças morais. Por isso, quando a gente vai a qualquer templo religioso, a gente sai mais revigorado se a gente entrou com aquele pensamento vibratório voltado para o bem. Então, a gente sente esse vigor em nosso corpo físico. Então, a gente recupera aquelas perdas fluídicas, não é? Que a gente tem diariamente com a nossa vida, com o que estamos vendo, com o que estamos ouvindo, a gente está perdendo, né? Essas forças aí fluídicas. Então, a gente recupera isso nesse tipo de assembleia, nesse tipo de reunião, nesse tipo de templo religioso em que a gente está. Por quê? Assim como a gente também recupera a nossa perda do nosso corpo material com o alimento.
Então, esses pensamentos, esses eflúvios, são como os alimentos para o nosso corpo material. Então, a esses efeitos de comunhão de pensamentos, né? Kardec nos diz que junta-se uma outra coisa, que a gente não pode perder de vista, que é o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto de pensamentos ou vontades reunidas. Então, quando eu tenho pensamentos e vontades reunidas, sabendo que a vontade é aquela força ativa, como Kardec nos disse, então essa força, ela é multiplicada pelo número de vontades idênticas. Olha que interessante. Imagine uma vontade, né, de só fazer o bem, e ali no meio de uma reunião em que todos tenham a mesma vontade. Então isso vira uma força motriz, como se fosse a força muscular, né? Multiplicada aí pelo número de braços. É muito interessante isso, né? Então, nessa relação entre homem e espírito, onde há uma reunião, por exemplo, onde reina uma perfeita comunhão de pensamentos, é como se existisse ali uma força repulsiva ou uma força atrativa. Então, nós podemos atrair, né? Ou ter a repulsa por aqueles que não estão com os pensamentos de acordo com os nossos. Então, quando a gente está isolado, é muito difícil. Então, é importante que a gente tenha aí esse grupo vibrando, intercedendo com a mesma vontade, com o mesmo pensamento. Então, a gente vê que, às vezes, né, as reuniões, quando Kardec fala de reuniões, ele está se referindo, às vezes, à questão de reuniões mediúnicas. Por que as reuniões mediúnicas são feitas em ambiente mais isolado, né, em que não existe, por exemplo, o grupo ali assistindo, só os médios e dirigentes? Porque exatamente a gente não sabe quais seriam os pensamentos, né, daquele grupo que está ali. A gente não conseguiria uma homogeneidade perfeita de pensamentos, porque isso é próprio de nós, a nossa natureza humana, ainda na Terra. Então, a gente teria dificuldades, porque podem muitos ali ir pela curiosidade, pela simples observação do fenômeno. A gente sabe que antes, né, havia muitas casas que as reuniões mediúnicas eram abertas ao público, mas depois se verificou aos poucos, né, que isso não é muito propício. Então, quanto mais essas reuniões mediúnicas muito numerosas, né, vão se misturar muitos elementos heterogêneos que vão, às vezes, até paralisar a ação dos bons elementos. Então, por isso, as reuniões mediúnicas, na grande, estupenda maioria das casas espíritas, são reuniões em grupos fechados, de médiuns, sem aquela assistência. A gente sabe que existem reuniões ainda, casas, que ainda promovem esse tipo de reunião aberta, mas aí a gente vê como que a gente tem que ir, então, com um pensamento mais voltado para a energia do bem, não com a curiosidade do simples fenômeno, né? Nos mundos mais adiantados não vai acontecer isso, né? Porque todos estão voltados para o bem, né? Para a fraternidade, para a solidariedade. Então, os pensamentos se comungam. E nos mundos superiores, a gente sabe que nem precisa das palavras, que são somente os pensamentos que se coadunam e ali já se transformam em vontades e em ação. Então, à medida que a gente se tornar melhor aqui na Terra, isso também vai existir, né? E aí, já no planeta de regeneração, já entraremos aí nesse campo em que todos pensarão somente e farão somente o bem. Então, nós sabemos que para nós espíritas, né, a união faz a força, aquele velho ditado que a união faz a força, né? É muito verdadeiro, principalmente do ponto de vista tanto moral quanto físico. Então, no Espiritismo prova, né, que essa união, né, não é menor nem dos homens para os espíritos, nem dos espíritos para os homens, né? Tem um resultado ainda muito especial para nós espíritas. Por quê? Nós sabemos que o pensamento coletivo, ele adquire uma força muito grande, né? Principalmente pelo número. E aí a gente sabe que um conjunto de pensamentos idênticos que tem o bem como objetivo, que é importante, qual é o objetivo? Se o objetivo for o bem, é claro que terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos que ainda povoam, né, o nosso mundo aqui por nós mesmos, né, por escolha escolhas nossas ainda, né? Então, a gente vê que a ação, por exemplo, de irmãos ainda, né, vamos dizer, maus, ainda vibrando no mal,
elas fazem com que a gente sempre procure estar sozinho, né? Ou então que a gente sempre procure a divisão, que a gente tenda para o isolamento, né? Por quê? Porque sozinho a gente pode sucumbir. Ao passo que se a gente estiver, né, num grande grupo, que a nossa vontade seja corroborada por outras vontades, a gente pode resistir. Então a gente vê a importância do grupo, né? Nós não podemos viver isolados, né? Então, se a ação de um espírito mau, ela pode ser paralisada por um pensamento comum, é claro, então, imagine a ação dos bons espíritos sobre nós, quando nós buscamos sempre os bons espíritos. Então, a influência dos bons espíritos nunca vai encontrar obstáculos, né? Principalmente se todos estiverem vibrando ali pelo bem, pelos bons espíritos. Então, não vão encontrar nada que obstaculize, né, essa corrente do bem. Não haverá correntes contrárias. Por quê? Porque todos ali estão vibrando no mesmo pensamento. Não cada um, por exemplo, em proveito pessoal, não, mas em proveito de todos, de toda a humanidade, conforme é a lei da caridade. Então, lembrando, por exemplo, de Pentecostes, né? Kardec fala que esses eflúvios, esses benefícios, essa irradiação vai descer sobre nós em línguas de fogo. Lembrando aí a imagem do Pentecostes, né? Então, lembrando aí das nossas relações entre o mundo visível e invisível, a gente sabe que é pela comunhão de pensamentos, né, que os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são pelos espíritos assistidos. Então, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, segundo Kardec, elas não são mais individuais, né? São coletivas. Por isso elas são mais poderosas, por isso elas têm maior proveito para atingir todas as massas, como também para os indivíduos. Então, numa palavra, essa comunhão de pensamentos estabelece a solidariedade. E a solidariedade, meus amigos, é a base da fraternidade. É o que Jesus veio nos trazer. Ninguém trabalha para si só, né? Mas trabalha para todos. E trabalhando para todos, cada um vai encontrar em si a sua parte. Então é isso aí que o egoísmo não entende, né? Porque o egoísmo quer a parte só para si. E não é isso que a doutrina e nem o evangelho de Jesus nos ensina. Então, graças então ao Espiritismo, a gente compreende esse poder, esses efeitos desse pensamento coletivo. A gente entende melhor esse sentimento de bem-estar que a gente encontra, né, num meio mais homogêneo, num meio mais simpático. Mas, e a gente sabe também, né, que isso acontece com os espíritos, porque eles também recebem esses pensamentos bons, né, que se elevam para eles, como Kardec nos diz, como uma nuvem de perfumes. Então, aqueles que são felizes, quando emitimos esses pensamentos radiantes, eles experimentam uma alegria ainda maior, para que esse concerto fique harmonioso. E os que sofrem, quando recebem também os nossos pensamentos radiantes, sentem um grande alívio. Então, vejam que em nossas orações nós temos sempre que pedir para todos os nossos irmãos, né? Tanto os que estão bem, mas também todos aqueles que se encontram em dificuldades e em equívocos. Então, a gente lembra que qualquer templo religioso, seja ele qual for, de qual denominação religiosa for, não importa, né? São fundadas na comunhão de pensamentos. Então, a gente sabe que ali, né, todos têm que estar reunidos em uma só vibração. Por quê? Porque ali, naquele grupo, é importante que a gente esqueça os problemas lá fora por um instante, é o que a gente sempre fala, né? Vamos agora esquecer os problemas lá fora, né? Com muito carinho, desligar os nossos celulares, colocar os nossos celulares no modo silencioso. Por quê? Para que a gente desprenda o nosso pensamento dessas injunções da matéria e se concentre ali na vibração do bem. Infelizmente, ainda estamos, né, um pouco longe desse princípio, né? Por quê? Porque as religiões se transformaram meramente numa coisa mais formal, mas não podemos deixar acontecer isso, né? Então, muitos ficam muito ligados a formas, né? Acham que o dever é somente a forma, né? Eu ir em tal lugar uma vez por semana, na casa espírita eu tomar um passe, ou então na igreja católica é a comunhão, não é? Eu ajoelhar. Então, são formas,
Não é isso que importa para nós, né? A gente acha que, às vezes, com a forma, a gente está se julgando kit, né? Com Deus e com os homens, né? Quando a gente praticou uma determinada fórmula. Mas não é isso, meus irmãos. Não é, a religião não é só forma, né? E, às vezes, a gente procura os templos religiosos, né? Com um pensamento pessoal, sem nenhum sentimento, por exemplo, de confraternização com os outros irmãos que estão ali, né? Como se a gente tivesse isolado numa multidão. E às vezes a gente vai ali por uma questão muito íntima, mas sem nos ligarmos aos outros. E aí isso também não é bom, né? Então Jesus, ele quando ele nos disse isso, está relatado lá em Mateus, ele entendia de outra forma, né? Ele falava que quando diversos de vós estiverdes reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Então o que que Jesus entendia? Né? Reunidos em meu nome, quer dizer, com pensamento comum. Agora, a gente não pode estar reunido em nome de Jesus, mas sem assimilar a doutrina de Jesus, porque isso aí nós estamos só repetindo fórmulas e formas. Então, nós temos que estar reunidos em nome de Jesus, como ele diz, mas assimilando os princípios da doutrina. E qual que é a doutrina de Jesus, não é? Qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade, o amor, não só em pensamentos, mas em palavras e em obras. Então, as pessoas mais egoístas, mais orgulhosas, quando eles se dizem que eles estão reunidos em nome de Jesus, eles estão mentindo, porque Jesus não reconhece essas pessoas como seus discípulos, né? Pessoas egoístas e orgulhosas não são discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus verdadeiros praticam a caridade, praticam o bem, né? E não estamos falando aqui de caridade material, que essa é muito fácil de se fazer, e mesmo assim a gente ainda tem dificuldade. Estamos falando da caridade moral, né? Daquela que acolhe, do acolhimento, né? Então, essa comunhão de pensamentos tem que ser a essência de qualquer templo religioso. Se nos isolarmos religiosamente, né, assim como nos isolarmos socialmente, isso vai, claro, vai nos conduzir ao egoísmo. Por isso que no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, Kardec faz essa pergunta aos espíritos e os espíritos respondem que nós não podemos viver isolados. Nós temos que viver em conjunto, né? Mesmo que muitas pessoas, né, tenham em si mesmas, né, esse coração forte, esse coração aquecido, né, que tenham muita fé, que façam muita caridade, a gente vê que isso não se dá no geral, né, com as grandes massas. E com as grandes massas é importante que haja um estímulo, né? Por quê? Porque senão a gente fica, às vezes, dominado pela indiferença, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Uma grande indiferença em relação aos nossos irmãos em humanidade. Né? Basta ver que ao passarmos, né, na cidade, a rua, né, qualquer rua de qualquer cidade, de qualquer lugar, a gente vê uma pessoa caída e a gente não chega perto dela, passa como se aquilo fosse nada. Então, nós estamos precisando trabalhar em nós essa sentença, né, de nos acolhermos, de sermos fraternos, já que todos somos irmãos em Cristo, não é isso? Deus é o nosso Pai, né? Jesus é nosso grande irmão e mestre, e nos deixou esse ensinamento. Então, será que a gente é capaz de instruir por nós mesmos, de nos instruir por nós mesmos? Kardec faz essa pergunta na Revista Espírita. Será que o homem sozinho ele é capaz de se instruir? A gente sabe que não, né? Por quê? Porque às vezes precisamos de ensinamentos relacionados à religião, à moral, à ciência, que é essa trindade que o Espiritismo nos trouxe, né? Religião, ciência, filosofia. Então, esse ensinamento pode ser dado em toda parte, né? Tanto estando aí ao ar livre, como Chico Xavier fazia, né? Debaixo ali do abacateiro, né? Como também num templo religioso. O importante é o sentimento que imprimimos nas nossas ações. Então, a gente sabe que o Espiritismo trouxe para nós essa grande alavanca do progresso, né? Ele marca uma grande era de renovação. E é importante que, à medida, né, que a gente vai evoluindo, que a gente saiba esperar, né? Não pensamos a uma época mais do que ela pode nos dar. Tudo tem a sua época certa. Quando Kardec veio, alguns
que o precederam, né, alguns filósofos, estudiosos, já começaram a trazer vários ensinamentos para nós. E Kardec veio na época propícia. E assim, de Kardec até aqui, quantas coisas estamos aprendendo e quantas coisas já temos condições de aprender. Então, é preciso, né? Igual as plantas, né? É preciso que as ideias amadureçam para serem colhidos os frutos. E é preciso também que a gente aprenda a fazer algumas concessões nas épocas de transição. Nós estamos vivendo uma época grande de transição, porque nada na natureza vai se operar de uma forma assim, instantânea, de uma forma brusca. Então, é por isso, meus irmãos, que as assembleias religiosas, o objetivo tem que ser a comunhão de pensamentos, né? Por quê? Porque a palavra religião, ela quer dizer laço. Então, união, né? Então, o que é religião? É aquele laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios, de crenças, né? E aí, esses princípios, essas crenças foram, então, codificados e formulados em dogmas, né? Ou artigos de fé. Mas o laço que nós precisamos religar é o laço moral, é o laço que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não aqueles compromissos que nós podemos romper à vontade, não é isso, né? Ou às vezes aquelas fórmulas que falam muito mais aos olhos do que ao espírito. Isso aí a gente pode romper à vontade. Então, esse não é o verdadeiro laço. Aí a gente pergunta, o espiritismo é uma religião? Muita gente faz essa pergunta, né? No sentido filosófico, sim. Claro, o espiritismo é uma religião e a gente se glorifica por isso, segundo Kardec diz, né? Porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, mas não sobre uma simples convenção, mas sobre bases sólidas. Quais são as bases sólidas? As leis da natureza. Então, as reuniões espíritas, por exemplo, elas podem ser feitas religiosamente com recolhimento, né, com respeito, que comporta essa natureza grave dos assuntos que a doutrina traz para nós, né? Então, qual seria o laço que deveria existir, então, entre nós espíritas, né? A gente não tem nenhuma prática obrigatória, a gente não assina nenhum contrato material, né? O nosso laço é o sentimento moral, né? O sentimento moral, espiritual, é o laço humanitário, ou seja, aquele laço da caridade para com todos, que é o quê? O que Jesus nos trouxe, o amor ao próximo, que compreende esse próximo, tanto os que estão aqui encarnados, quanto os nossos irmãos desencarnados, porque os nossos irmãos desencarnados também fazem parte da humanidade. Então, a caridade é a alma mesmo do espiritismo. Então, a caridade reúne todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Então, a gente vê que podemos dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade, né? Então, realmente, o espírita, nós espíritas, né, temos esse compromisso grande da caridade. E o campo da caridade, nós sabemos que ele é muito vasto, né? Ele tem duas grandes divisões, né? Por exemplo, nós temos a caridade beneficente, a caridade benevolente. Então, a caridade beneficente é aquela caridade material que todas as casas espíritas possuem, né? Que a gente realmente tem uma prática grande. Mas e a caridade benevolente? O que é preciso, então, para a gente praticar essa caridade benevolente? Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós vamos amar o próximo muito mais. Né? É aquilo que nós falamos já, né? E todos vocês já sabem, né? Agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Né? Não desejaremos o mal para ninguém, não faremos o mal para ninguém. Por quê? Porque não gostaríamos que ninguém fizesse o mal para nós e que ninguém desejasse o mal para nós. Então, a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, né? É aquela caridade prática. Porque senão a caridade seria uma palavra vã, né? Uma palavra sem sentido. Então, o bem, né? Ele atrai o bem. Então, isso aí é claro, né? É a proteção dos bons espíritos. E o mal atrai o mal. E vai abrir, claro, as portas aos maus, né? Aí. Então, aquele que abandona os bons espíritos, então, quem abandona os bons espíritos, por ele é abandonado, né? E de queda em queda a gente vê, né?
no fundo do abismo. Ao passo que os bons espíritos, eles nos erguem, eles nos amparam. Aquelas pessoas que nas maiores provações não deixam de confiar na providência e jamais se desvia do reto caminho, né? Esse aí, enfim, né? Aqueles que os sentimentos, né, não são dissimulados, que não há vaidade, que não há interesse pessoal, realmente está amparado pelos bons espíritos. Então, de um lado a gente tem aí o ganho, né, como se diz, assegurado, né? Mas a gente pode escolher, né? Nós temos o livre-arbítrio. Nos foi dado o livre-arbítrio para as nossas escolhas. Então a gente pode escolher o lado bom do ganho ou o lado da perda, que é certa, né? Os riscos que a gente quer correr, a gente vai escolher. Mas, né, a gente não pode se queixar das nossas escolhas, porque tudo é consequência das nossas escolhas, né? Então, para finalizar, nós temos que... Kardec nos diz o seguinte nessa dissertação, que ele faz esse discurso, né? Que a gente deve se esforçar todos os dias para ser melhor do que na véspera, extirpando alguma imperfeição da nossa alma. Submeter todas as nossas crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo. Religião que pode congraçar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Olha que beleza. Gente, esse tema, ele foi fruto de um discurso de Kardec. Olha que beleza de quantos ensinamentos vimos aqui. Então, que possamos refletir sobre esses ensinamentos, né? Que possamos fazer dos nossos pensamentos algo de bom para o outro, para a humanidade, para nós mesmos, para os nossos familiares, para quem está próximo de nós, para quem está longe de nós, enfim, para todos. Quando vibramos em sintonia para o outro, isso chega até nós em forma de consolo, de amor, de acolhimento. E hoje o que a gente mais precisa é isso, porque todos nós passamos por dificuldades, passamos por provas, estamos aí vivendo, né, uma época de transição, cada um com o seu problema, com a sua dificuldade. Mas se todos nós estivermos sempre vibrando no bem, todo o bem chegará até nós. Então, que Jesus, neste momento, ampare a cada um de vocês, que continuem, né, nos prestigiando no YouTube. Ao assistirem às nossas palestras no YouTube, deem lá uma curtida com o dedinho, né? Porque quanto mais curtidas, para nós é melhor, né? Divulga a doutrina, sabemos, o YouTube reconhece pelo algoritmo, né? Que há muitas pessoas interessadas naquele tema, e isso é importante para a doutrina espírita. Precisamos divulgar a doutrina, né? Sair do muro e dizer, né? Como Jesus dizia, agora é hora do sim, sim, não, não. Então, vamos divulgar a doutrina, vamos dizer sim que somos espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos, né, na mediunidade, todos os princípios que a doutrina traz para nós. Além desse grande consolador prometido, né, que é a própria doutrina, que realmente nos consola, nos dá fé, nos dá esperança em todas as situações. Jesus ampare a cada um, que Bezerra de Menezes proteja cada um, que a equipe toda, né, possa estar com vocês em todas as situações. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, esperamos que a gente possa se ver, né, no próximo mês. Muito obrigada e que vocês sejam assistidos em todas as necessidades. Um grande abraço a todos.